Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Só estamos aguardando agora a professora entrar convidada para a gente poder chamá-la na transmissão, tá? Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Nós vamos iniciar essa noite mais uma live dentro da programação do Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso do Sul, trazendo temas solicitados aí pelos nossos colegas. A professora Sheila já chegou. Só não vamos tentar adicionar aqui para convidá-la, mas eu não estou conseguindo. Deixa eu ver aqui. Professor Cortelli, boa noite, seja bem-vindo. Professora Sheila, eu não estou conseguindo adicioná-la aqui. Não está permitindo participar. Vou chamar o professor Cortelli. Ele está com algum travamento com o Instagram. Não estou conseguindo chamá-la. Estão todos me ouvindo bem? Doutora Silvânia, nossa presidente do conselho. Então, não estou conseguindo chamá-la. Diz que não está permitido, professora. Agora deu certo. Olá, boa noite. Tudo bem? Eu acabei Tudo mandando bom? para você para dar certo, né? Pedindo. Então, eu não estava conseguindo adicioná-la. Coisas da tecnologia, né? A gente às vezes fica surpreendido por ela. Exato, sem problema. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem, graças a Deus. E vocês por aí? Tudo bem também. Os filhotes? Oi? Os filhões? Sim, enorme, enorme. O pessoal do CRO que conseguiu entrar? Conseguiu. Tá todo mundo retornando já de novo. Eu tive que reiniciar duas vezes porque apareceu a mensagem não permitido. E não consegui chamá-la. Não buscava, não aparecia. Que pena, né? Porque aí você Então, aí eu quase chamei um outro Cortelli. e depois em rede você me desconvida. Ai, ai, mas agora deu certo. Então, pessoal, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Nós vamos começar mais uma live do Conselho, nessa sequência de lives que nós estamos organizando com os temas. Nós iniciamos as lives por causa da pandemia e estamos trazendo os temas aí relacionados a ela. E esse era um tema bastante esperado, porque ele já começou com algumas controvérsias nos seus entendimentos, né, por muitos autores e, e muitas preconizações de uso de alguns enxaguatórios e não tinha nenhum consenso ainda na literatura. Então a gente estava aguardando um pouquinho mais, esperar se ia acontecer alguma outra novidade para a gente iniciar. E já chegou a hora, vamos falar sobre eles agora. Em nome do Conselho Regional, professora Sheila, a gente agradece o convite, o aceite pelo convite da participação e a gente fica muito honrado e privilegiado pela presença de vocês aí e nos ajudar
trazendo informações a todos os dentistas aqui do nosso estado sobre esse assunto. Rodrigo, boa noite a todos. Rodrigo, eu que agradeço, né, em seu nome, o convite do CRO, a oportunidade. É sempre para a gente um prazer, né? E eu acho que a pandemia acabou nos aproximando. Tinha uma dificuldade antes de estar aí, pego o voo, enfim, tem um deslocamento e agora isso ficou mais fácil. Além de você ter sido um aluno muito querido, né, um orientado muito querido aqui, que deixou realmente uma boa lembrança, né? Então, sempre que a gente pode estar junto, para nós aqui é um prazer e uma satisfação ver aí acompanhar a sua trajetória. Obrigada, então. Nada. Vamos começar, então, falando a respeito. A senhora tem alguma posição para nos dar sobre o que está mais na atual aí, que é essa posição da OMS com relação aos atendimentos odontológicos? Sim, esse é um bom começo, né? Porque foi outra polêmica aí em relação dentro, não especificamente da temática, né, que a gente tinha escolhido falar, mas eu acho importante porque envolve toda a prática, né, odontológica. Realmente a Organização Mundial da Saúde se posicionou no sentido de continuar postergando, né, os atendimentos de rotina. E aí, eu acho que mais do que uma opinião pessoal, acho que nesse momento a gente precisa ter muita calma e seguir realmente todo o debate e os posicionamentos que a gente vai observando. Na sequência, a Associação Odontológica Americana se posicionou no sentido contrário, né, de uma forma respeitosa, mas contrária a continuar postergando, devido à falta de evidências, né? A Ada colocou de uma forma bastante interessante no seu pronunciamento toda a trajetória, né? O que aconteceu desde o início da pandemia, por que no momento anterior eles tinham realmente sugerido que se fizesse apenas urgências, emergências, e por que o do posicionamento atual, num sentido contrário, desde que se mantivesse de forma rigorosa todos os cuidados em relação ao equipamento de proteção individual, distanciamento, enfim. Eu acho que entra aí um pouco de bom senso. Claro que a gente precisa pensar num país como o nosso. Será que eu estou colocando mais gente na rua? Será que eu estou usando mais o transporte coletivo? Não é simplesmente a cadeira odontológica que vai definir ou não a continuidade do atendimento. E aí vou puxar um pouco, né, para o nosso lado, porque a Academia Americana de Periodontia também se posicionou semelhantemente à Associação Odontológica, né? E aí retoma a questão, inclusive, da importância da saúde periodontal, né, de manter gengiva saudável, dentes saudáveis, para uma melhoria da condição de saúde como um todo. Então, eu acho que estamos num momento de transição diferente do que experimentamos há meses atrás, né? Ali em março foi para tudo, vamos entender um pouco mais a doença, vamos entender todo esse cenário, e agora eu acho que depois de alguns meses de acompanhamento, investimentos, estudos e análises sendo conduzidas, tem-se chegado à conclusão de que não existe evidência de que a cadeira odontológica, por só, desde respeitado todo um contexto, aumentaria o risco. Claro que a gente fala do bom senso, né? Ninguém precisa fazer um procedimento estético durante a pandemia, né? Mas com os cuidados de saúde, isso foi colocado agora num outro contexto. Não sei se responde. Sim, a gente, como conselho também, até o CFO agora fez uma decisão, né, essa semana, também contrária à decisão da OMS, até porque existe a pandemia, a gente sabe que ela existe, mas a gente tem que pensar que as outras doenças e os outros transcursos,
continua acontecendo, né? Os problemas odontológicos vão continuar. Os problemas relacionados de doenças da boca com doenças sistêmicas vão continuar. Vai acontecer infarto, aterosclerose, bebê nascendo com baixo peso, também por problemas ainda odontológicos. E esses não podem simplesmente serem ignorados, né? A gente precisa dar continuidade a esse tipo de tratamento, né? E a manutenção, né, da saúde periodontal, ela é absolutamente dependente das consultas de manutenção, né? Então, acho que as nossas associações aqui estão seguindo essa mesma linha, o que eu acho ótimo, porque com moderação e com cautela a gente vai aí se reposicionando em termos de trabalho. Deixa eu só acender uma luz aqui, estou com a impressão que está escuro. Melhorou? Estava escuro? Melhorou. Tava um pouquinho. Mas é assim, eu acho que o caminho é esse, né? E falando então dos enxaguatórios, o que a gente... durante a semana a gente teve algumas perguntas, nós selecionamos algumas para poder fazê-la hoje, enquanto estava sendo publicado sobre a live. E um dos questionamentos que nos fizeram foi com relação ao uso do peróxido de hidrogênio, a sua recomendação e até que momento a gente pode vir estar utilizando ele como uma rotina ou não. Ok. Eu acho que assim, quando a gente fala em termos de enxaguatórios, de um modo geral, a gente sempre precisa ficar muito atento qual é o objetivo, né? Então, se for como um bochecho utilizado antes da consulta odontológica, não, ele não vai ser a melhor opção, né? Agora, se a gente pensar, existe evidência em relação ao peróxido de hidrogênio em tratamentos clareadores? Sim, dependendo da concentração, mesmo no formato de bochecho. Existe também alguns estudos em que se incorpora em algumas soluções, ou se usa combinado, inclusive para reduzir o manchamento, por exemplo, da clorexidina, né? Então, eu acho que dentro da periodontia, a gente vai acabar usando menos, né, o peróxido de hidrogênio, porque a literatura aponta muito mais no sentido de sua ação, né, como um agente clareador. E eu acho que aqui, claro que é um espaço muito focado para dentistas, né, em linhas gerais, mas eu acho que sempre tem pessoas aí com diferentes formações, às vezes ainda estudantes, enfim. Embora a gente fale do peróxido de hidrogênio, a gente precisa sempre distinguir da água oxigenada, né? Então, apesar, né, do oxigênio aí em comum, quando a gente fala da água oxigenada para um bochecho no tratamento, pensando na redução de inflamação, redução de gengivite, aí a gente pode agravar o caso, né, ao invés de ter alguma melhoria. Acho que é sempre bom a gente lembrar isso. Sim. E o uso da clorexidina? Ela ainda está... A recomendação ainda é ela para ser usada como um princípio pré-operatório ou existe algum outro tipo de enxaguatório que a gente possa estar utilizando? A clorexidina continua sendo assim, um dos produtos mais testados, né? Então, eu gosto sempre de chamar a atenção, falei isso já até em outros momentos, que a gente precisa ter muito cuidado quando a gente vai ler a respeito, né? Porque a gente pode ler em diferentes contextos. E aí a clorexidina, como ela é um agente que é muitas vezes chamado e considerado padrão ouro, né, nos estudos comparativos, testa-se a clorexidina em diferentes concentrações, por diferentes tempos, porque justamente para ver quais são os seus efeitos, os seus resultados em diferentes condições, mas condições experimentais, né? Então, como aqui a gente está falando realmente mais voltado para a prática clínica, a gente precisa ter a recomendação do fabricante sempre como ponto de partida, né? E aí a gente vai ter a clorexidina
na sua concentração aí de 0,12%, com bastante evidência científica, e aí em diferentes condições, diferentes situações clínicas. Então, seja no bochecho pré-operatório, seja como parte integrante do tratamento, ou até mesmo no pós-operatório. Então, aí, no final da sua pergunta, né? Tem outras opções? Sim, hoje eu tenho outras opções. Então, dependendo... A gente mesmo publicou agora recentemente com uma aluna daqui, foi o trabalho de doutorado dela, que é uma pergunta muito simples na clínica, que é essa condição do periodonto, né? Se eu tenho gengivite, se eu tenho periodontite, enfim... Isso, de alguma forma, interfere na eficácia desse bochecho pré-operatório? E aí a gente percebeu que sim, né? Porque dependendo da condição periodontal, eu posso selecionar produtos diferentes, né? Entre os mais usuais, vai ser os óleos essenciais, a clorexidina ou o cloreto de cetilpiridino. Vou ter o mesmo resultado? Não, não vou ter o mesmo resultado, né? Principalmente levando em consideração essa condição gengival inicial. Com os efeitos antiplaque e antigengivite, que geralmente são os mais almejados, né? Redução de bactéria, enfim, aí a gente vai acabar caindo na clorexidina ou nos óleos essenciais, tá? Tá. E com relação à capacidade, né, antiviral desses enxaguatórios, a gente tem um conhecimento de que a clorexidina ela age sobre alguns vírus, né, na literatura já há algum tempo. Existe algum posicionamento mais atual sobre isso, de algum outro produto que também consegue ter Isso é essa uma pergunta. capacidade? Tá, eu acho que a gente está num momento de muita cautela, né? Porque a gente precisa, vou ter que voltar um pouquinho para a gente entender o contexto aí dos enxaguatórios hoje, nesse momento de pandemia, né? Em que a gente quer realmente, todo mundo precisa de soluções. Então, quando eu falo de utilizar um bochecho, eu estou pensando numa situação, basicamente, que eu vou reduzir a quantidade de micro-organismos aí na cavidade bucal. Em que condições é feita a maioria dos estudos? Ou no bochecho pré-procedimento, né, para evitar a contaminação cruzada, ou nos estudos um pouco mais longos em termos de acompanhamento, para reduzir doença ou a placa, seja a placa e o biofilme recém-acumulado, né? Então eu faço uma profilaxia e vejo se a velocidade muda ou a quantidade de biofilme acumulado muda. Enfim, então eu tenho aí vários contextos. Quando eu penso em volume de biofilme, né, por tempo, por espessura, isso vai mudando a sua complexidade, né? E aí, quando eu penso nessa complexidade, chega um determinado momento que a gente começou a estudar também o que os vírus, assim como outras espécies, né, de micro-organismos, como leveduras, qual o papel disso dentro do biofilme, né, dessas outras espécies e quando eu digo disso, assim, né, dessa complexidade toda, desse arranjo todo. Mas o que acontece é que na periodontia a gente não avança no sentido de que esses outros agentes tenham uma relação direta com doença. Então, o que a gente acaba monitorando? A nossa evidência é muito mais significativa para as bactérias, tá? E aí, se a gente pega, tem estudos, inclusive com clorexidina, contra alguns agentes virais, usando no formato de desinfetante, até mesmo em superfície, né? E em modelos que não testaram no biofilme. Então, hoje que é a maior preocupação, né? Porque assim, qual o percentual? Estima-se que 80% da população tem, por exemplo, herpes vírus no corpo, né? A maioria ou uma grande parcela disso não vai manifestar doença. Epstein-Barr, muita gente também já teve contato, enfim, e assim por diante.
Mas qual é a nossa preocupação hoje, o que sempre tem levado os bochechos na mídia? A gente não tem evidência, né, que essa redução de carga microbiológica na cavidade bucal tenha algum efeito no controle contra o coronavírus, tá? Então, eu acho que esse é o aspecto hoje de mais cautela. Sheila, tem estudo? Sim, tem muita gente estudando isso, né? Porque a odontologia ficou para trás. Ficou para trás em poucos meses, né? Porque a gente começou a ter posicionamento em relação a outras especialidades na saúde e por causa da saliva e dos aerossóis, os dentistas foram assim, tem risco maior. Olha, gente, vamos esperar, só urgência, só emergência. Então, nesse curto espaço de tempo que eu digo que a gente ficou um pouco para trás pela característica, proximidade no atendimento com o paciente, enfim, uma série aí de questões. Agora, quanto bochecho em relação ao vírus, sobretudo o coronavírus, a gente vai precisar esperar um pouco. Acho que cortou um pouquinho a transmissão. Vamos ver se já retorna. Estão me ouvindo bem? Não. Tá? Travou um pouquinho a conexão. Então, Então, o que eu é lá falei por São Paulo. Professora Laís, seja bem-vinda. Saudade. Um dia eu vou voltar aí para rever vocês. ele não está me vendo? Você está Eu, me vendo? eu não tô, eu não estou ouvindo. Agora tô. Voltou. Ouvindo? Melhorou. Tô ouvindo sim. É porque eu não deixei de te ver nem de te ouvir em nenhum momento. Ah, entendi. É só eu então que. Mas o pessoal tá ouvindo também? Todo mundo tá ouvindo bem? Vamos ver aqui. Que a internet às vezes nos dá isso, né? Exato. Voltou, parece que tá normal. Tá. Eu acho que eu parei de ouvi-la no momento em que falou sobre a, a carga Tá. da professora que está travando um pouco mesmo. Da carga microbiológica, né? Do controle dela. Sim, e eu acho que está me escutando? Sim, agora acho que está todo mundo escutando. Tá, ótimo. Então, o que eu estava falando embora a gente tenha aí uma expectativa grande, né, de entender realmente o papel desses antimicrobianos no contexto do controle de vírus, sobretudo o coronavírus, nesse momento a gente precisa ainda de calma, né? E aí a pergunta tem sido publicado algum estudo? Tem pesquisa sendo conduzida? Sim, tem gente estudando. Só que o próprio vírus, né, ainda é algo novo. A gente está irritado de ficar escutando o novo coronavírus. Uhum. A gente ainda precisa aguardar um pouco mais para a gente ter um volume mais, assim, um volume um pouco mais robusto de informações nesse sentido. Entendi. Até porque vão ser elencadas prioridades, né? E com certeza as pesquisas, elas, principalmente né, na área odontológica, realmente vai ter um prejuízo nesse momento mesmo, né? Isso é natural devido à preocupação de todo mundo com relação a esse vírus. E pode falar? Não, só concordei com Ah, você. tá. Ah, tá. Então a gente precisa realmente ter um pouco mais de cautela, principalmente em deixar os procedimentos comuns e o transcurso das doenças que não vão deixar de acontecer e em permanecer tratá-las, né? Se a gente não tem uma evidência científica de que um outro enxaguatório bucal, né, ainda com relação, por exemplo, aos óleos essenciais, a clorexidina, tem um papel mais evidente, a gente tem que fazer o uso,
e contínuo deles da forma prescrita como a gente conhece até o momento, né? Exato, exato. Ah, o uso de um enxaguatório, de uma rotina, né, para prevenir gengivite. O que que a gente está podendo, o que que a gente tem na literatura mais atual sobre isso? O Bom, controle da gengivite. acaba caindo na pério, né? Às vezes eu falo da pério, dos estudos, porque realmente é a área que acaba mais estudando o controle químico, né, do biofilme. É claro que a gente transporta esse conhecimento para outras áreas, para outras especialidades, sobretudo isso que a gente discute em termos de infecção cruzada, né, controle de infecção no ambiente odontológico. E aí também, quando a gente fala de gengivite, né, porque infelizmente um grande percentual da nossa população ainda é afetado por algum grau, né, em algum nível, em alguma porção da cavidade bucal. Então, eu posso considerar um dente, dois dentes ou três dentes, ou eu posso considerar aí áreas mais extensas da cavidade bucal, mas infelizmente a gente tem quase que a maioria da população sendo acometido por gengivite. E aí entram outros fatores, né? Tenho material restaurador ou não tenho, né? Ele é antigo ou não, que técnica que eu usei, uso ou não aparelho ortodôntico, enfim, tudo isso entra dentro, entra no contexto, desculpe pelo entra dentro, né? Entra no contexto dos estudos que trabalham com gengivite, né? Então, em termos de gengivite, a gente vai cair no seguinte: eu tenho aquela inflamação que vai acontecer porque um indivíduo ele ficou impossibilitado de fazer a higiene bucal. Por exemplo, eu fiz uma exodontia, né? E ali naquela região eu tô com uma sutura, o indivíduo não vai fazer a higiene bucal mecânica ali naquele sítio. Ok. E aí eu posso ter uma inflamação na região adjacente, então vai ser algo bem pontual, né? E aí eu posso trabalhar com controle químico aí, principalmente a clorexidina, porque nós estamos falando de uma área mais localizada e de um espaço de tempo mais curto. Agora, eu tenho gengivite, por exemplo, num paciente que está usando aparelho ortodôntico, né? Tenho dificuldade de higienização, coloquei vários artefatos, né? Quando a gente pensa do ponto de vista microbiológico, a montagem do aparelho ortodôntico é muito significativa, né? Aumenta a área de retenção, dificulta para o paciente muitas vezes muda a dieta, então muda complexamente essa microbiota. E aí eu tenho uma gengivite mais generalizada e uma gengivite que pode perdurar por algum tempo, né? Então o paciente não vai percebendo, ele briga com o periodontista dele ou com o clínico geral, porque ele está lá indo só no ortodontista, já tem que ir todo mês, enfim, entra naquele contexto que a gente sabe. Nesse caso, eu vou ter que usar um produto por um espaço de tempo maior. Nesse caso, a primeira opção acaba sendo os óleos essenciais. Por quê? Eu não vou ter uma ação antiplaca, né? E a gente acaba usando o antiplaca ainda porque o índice chama de placa e os estudos vão usar isso como indicador, né? Então, eu vou ter uma ação antiplaca tão boa quanto a clorexidina? Não, pode ser um pouquinho inferior. Mas eu não preciso, porque eu estou junto fazendo o meu controle regular, a minha higiene regular. Mas eu vou ter ainda a ação anti-inflamatória equivalente à clorexidina, que é o que eu estou precisando, e vou poder usar por aí 2 meses, 3 meses, 6 meses, sem precisar interromper e sem ter os mesmos efeitos colaterais. Então, eu acho que na indicação é sempre clinicamente, qual é o diagnóstico do meu paciente? Sim, mas principalmente, o que eu espero desse agente químico, né? Então, o que eu estou querendo realmente com esse agente químico?
E aí, com isso, eu faço a recomendação, tá? E aí eu vou escolher o princípio ativo, lembrando que produto químico não é feito para ser diluído, né? Produto químico, então a gente sempre tem que seguir a recomendação do fabricante. Volume, tempo, sem diluição, tudo isso interfere. E a rotina. Higiene bucal, mecânica e química é rotina, né? Então, se o paciente bochechar no sábado à noite, voltar depois de um mês no seu consultório, você não vai ter benefício, não vai ter eficácia. Do mesmo jeito que se ele escovar uma vez ao mês no sábado à noite, os dentes ele vai voltar sem eficácia do controle mecânico, tá? E aí, quando a gente fala de óleos essenciais, surge uma outra pergunta também, que a gente pode estar esclarecendo, que é com relação ao veículo dele, né? Nas formulações com álcool, sem álcool, que concentração de álcool que é melhor. Ok. Eu acho que essa questão do álcool, né, é uma questão também bastante comum, né, que a gente tem na prática, enfim, aí seja na faculdade ensinando os alunos, no consultório com os pacientes, até mesmo no almoço de domingo, né? Sempre tem, porque eu digo que produto de higiene é o item de promoção da farmácia. É o que vai chamar todo mundo para fazer a compra. Tem alguma coisa, não é? Você puxa a listinha de material com seu CPF ou tá lá na boca do caixa, sempre tem um produto para higiene bucal. Então, ali, com álcool ou sem álcool, né? A primeira grande dúvida. Em relação aos óleos essenciais, por muito tempo, realmente, a questão do veículo hidroalcoólico era necessário para que os óleos essenciais fossem disponibilizados na concentração que eles são ativos, né? Isso demorou alguns anos para se desenvolver um outro veículo que pudesse fazer a substituição. Hoje, a literatura mostra para a gente que a concentração, né, a combinação, desculpa, de óleos essenciais na formulação sem álcool é tão efetiva quanto na concentração com álcool. Por que então se mantém o produto com álcool? Porque tem gente que não abre mão daquele tradicional, né? Aquilo que eu estou acostumado, é aquilo que eu gosto e continua ainda sendo um dos mais, digamos que, consumidos quando a gente olha aí pesquisas de mercado, né? O paciente fala que se não arder não está matando nada. Exato, e é engraçado porque o que traz aquela sensação Não é o álcool. não é o álcool, exatamente, é um dos princípios ativos. Então, a gente quem tem oportunidade, às vezes, de trabalhar com farmacêutico, né, ou acompanhar a produção dentro de empresas ou farmácias, a química, né, a bioquímica é muito interessante, porque a gente consome química todos os dias, né? A gente consome coisas que parecem, sei lá, morango. Então, tudo aquilo foi uma estrutura química feita para enganar, né, o seu olfato, o seu paladar. Então, na indústria farmacêutica, isso acontece com muita frequência. E essa ardência não é, essa sensação não é do veículo. E com relação a... chegou o professor Caio aí, dá um alô para ele. Seja bem-vindo, professor. E com relação ao protocolo mesmo de conduta que a gente vai mudar, se essa mudança vai acontecer para ficar, eu acho que existe uma... A gente está passando por uma fase, eu acho que a odontologia vai ter que abrir os olhos para alguns tabus e algumas mudanças e entrar na rotina mesmo, alguns cuidados com relação à biossegurança. Eu acho que isso, o coronavírus, trouxe um alerta bastante importante, principalmente que a gente vê alguns estudos mostrando a contaminação de dentista, né, por outros vírus, principalmente da hepatite.
Nesse momento, saiu alguma coisa que, dentro do protocolo de biossegurança, que deva ficar e permanecer? Olha, eu acho que a biossegurança, é claro que a gente fala que tem muito ainda para melhorar, né? Para a gente se policiar, enfim, a gente que lida com o ensino, todos nós que, a maioria aqui faz gestão, né, da própria clínica, do próprio consultório, tem uma cadeia aí de profissionais sob a nossa responsabilidade, né, direta ou indireta. Claro que tem coisas que a gente pensa. Uma coisa que me incomoda muito, né, quando a gente fala em contaminação, em linhas gerais, é o nosso resíduo, por exemplo, de água, né? Então, tem uma coisa assim, tem coisas ainda muito, muito ruins para a gente avançar. Mas, por outro lado, quando a gente pensa num serviço qualquer, num bairro distante, todo mundo vai ter aí na sua cabeça o seu exemplo. Quando a gente pensa num ambulatório médico e no consultório odontológico, a nossa preocupação já é maior há muito tempo. Ó. Em Sim, relação ao GPI, a relação dos cuidados, né? Então, eu acho que essa pandemia está também reposicionando não apenas a odontologia, né? A odontologia dentro de um contexto de saúde. Todo mundo era preocupado? Todo mundo é preocupado com a mesma intensidade? Não. Eu acho que nós fomos colocados, até por causa daquilo que eu falei, né, anteriormente, a saliva, o contato direto com o paciente e a incerteza levou a nossa classe a reflexões mais profundas, né? Muitos de nós ficaram com consultórios fechados aí por 2, 3 meses, sem atendimento algum, e questionando a própria vida, né? Vou para a atividade, volto para a atividade, coloco a minha vida em risco, a do meu paciente. Então, eu acho que alguns cuidados, realmente, eles se tornaram intensificados e vão permanecer. Só que a gente não pode esquecer que, não com essa magnitude, mas a gente já teve outros momentos críticos, né? Como H1N1, há uns anos atrás, também a gente tinha que usar, houve uma loucura aí, né, de busca por máscaras. Então, eu acho que a questão dos EPIs, elas ficam, sim, com mais força. Eu acho que dentro da nossa temática, embora a recomendação e a evidência seja grande, tem gente que ainda não fazia o bochecho pré-procedimento. Eu acho que isso é uma coisa que bate a estaca e fica, né? E fica. E eu acho que alguma coisa em termos de rotina de atendimento, não só sala de espera, né? Sala de espera cheia, sala de espera mais vazia, fluxo de atendimento, e eu acho que intervalo entre as consultas. Não é incomum a gente ver, por exemplo, o consultório de ortodontista no mesmo ambiente, com 2, 3 cadeiras, né? Então, eu acho que, em termos também de ambiente físico, isso sofre alguma mudança. Agora, eu acho que as mudanças vêm da percepção que nós estamos tendo, da experiência ruim que nós passamos e nós tivemos, desse risco que nós sofremos, porque até que isso vire realmente uma regra, que a gente passa a ser cobrado, pensa assim, né? Uma visita pela vigilância sanitária, isso vai demorar um tempo. Então, eu acho que para questões de saúde mesmo, né, para a gente ter uma contribuição. Você está me escutando? tô te ouvindo. Travou a imagem, mas o áudio tá vindo normal. Já melhorou a imagem. Está me escutando? Tô ouvindo. Ah, tá bom. É que Tô a sua ouvindo sim. imagem. Travou também?
Eu acho que Ah, vai não, mas depender eu tô muito do nosso ouvindo normal. O pessoal tá ouvindo? Acho que tá ouvindo também, posicionamento. porque ninguém Sabe comentou nada. que vai encarar daqui para frente. É. Eu acho que isso deve haver alguma mudança com relação mesmo Ninguém a reclama. esse comportamento dos espaços físicos. O pessoal está ouvindo a professora? Nosso querido Marquinhos, doutor Marquinhos entrou. Seja bem-vindo, Marquinhos. Um abraço, saudade, meu amigo. Ah, travou, professora. Vamos ver se volta aqui. Não sei se a senhora está me ouvindo bem. Daniela, um abraço, seja bem-vinda. Precisando voltar para Goiás. Retorna. Eu acho que a conexão da professora, é, vamos aceitá-la aqui novamente, mas travou, vamos aceitá-la de novo aqui. Vamos ver se ela retorna. Isso é da tecnologia, né? Acaba acontecendo isso mesmo, é natural. Voltou? Voltei, Voltou. Tudo de voltei, volta. voltei para cá. Voltou, opa, aí é bom. Quando a conexão tá instável, peço desculpa se for a minha, mas é coisa que a gente não controla. Não tá. É o horário aqui para a gente também entre 18, aí deve estar acontecendo a mesma coisa, mas entre 18 horas e 20, 30, 21 horas é o tempo aí das lives, né? Então fica É. congestiona. O próprio sistema do Instagram também, ele interfere. Às vezes não é nem a internet, é a própria habilidade do Instagram que não fornece a conexão, né? É verdade. Aproveitar que eu estou vendo várias pessoas conhecidas aqui, vi Dani, vi Caio, vi Emanuel, vi um monte de gente. Desculpa, não vou falar o nome de todo mundo, mas obrigada por estarem aqui com a gente. A live, a pandemia trouxe algumas coisas importantes. Talvez distanciou algumas pessoas, mas aproximou outras, né? E a gente está usando a tecnologia para estar mais perto. Sim, isso é bom demais. É. E eu anotei o nome também de um monte de gente aqui, ó, para dar oi, mas eu acho que não vai dar tempo. É, eu tinha, eu acho que para a gente finalizar, talvez falar um pouquinho na hora que falamos sobre o uso, né, do bochecho pré-operatório, esse benefício que esse bochecho pré-operatório pode estar trazendo na nossa intervenção odontológica. Não só para o dentista se contaminar, existe algum outro tipo de benefício? Sim, existe estudos que mostram benefícios tanto no transoperatório quanto no pós-operatório, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de exodontia, de terceiros molares, tem estudos que vão mostrar para a gente que eu tenho um pós-operatório melhor, né? E eu tenho uma cicatrização melhor aí no local quando a gente utiliza um agente antimicrobiano. Sim, eu vi. Cortou só um pouquinho para mim, mas eu vi. Tá? Então, a gente tem redução da contaminação, né? Então, eu tenho menor contaminação paciente, menor contaminação profissional, porque o ambiente acaba ficando menos contaminado, isso é o mais clássico, né? Digamos assim.
Mas eu tenho, sim, melhorias tanto no transoperatório quanto no pós-operatório, tá? Basicamente em função da redução da sua ação antimicrobiana. Ei, até o Ótimo. Jamil entrando aí, Então, saudade. Faz tempo que eu não vejo. tem bastante gente famosa entrando aí. Então, vamos lá. Algum outro posicionamento que a gente... Eu acho que a gente falamos bastante aqui da questão do momento, né, da pandemia, falamos do controle de gengivite, falamos do uso dos antimicrobianos no pré-operatório, falamos um pouco da questão do peróxido de hidrogênio, né? Foi a hora que a gente a gente conseguiu fugir um pouco da periodontia, falando aí da evidência como agente clareador. Eu acho que uma última dúvida, nosso tempinho está quase acabando, mas que sempre também as pessoas têm, eu acho que é em relação ao controle do hálito, né? Então, a halitose, enfim, em relação aos químicos. Aqui eu acho que a gente precisa sempre fazer uma ressalva que a gente tem algumas evidências indiretas, né? Porque o que acontece? Eu tenho uma redução, aquele paciente que chega com uma higiene bucal muito ruim, então tem resíduo alimentar, né? Tem muito biofilme acumulado, eu entro com um agente químico ali, e a redução, a melhora do hálito vai se dar em função da redução da inflamação também altera hálito. Então, se eu tenho uma melhoria da gengivite, risco inflamatório, vou ter uma melhora do hálito. Agora, quando a gente pensa naqueles pacientes, né? E aí eu vou ter uma indicação de um controle químico convencional. Então, eu posso usar clorexidina, eu posso usar os óleos essenciais, ok. Quando a gente pensa no paciente, né, em que eu faço mesmo o diagnóstico de halitose, então eu já excluí aí os outros processos na cavidade bucal, né, principalmente inflamação, aí cavidade aberta, enfim, tudo que a gente conhece, aí a gente vai ter uma literatura mostrando que entra importante o cloreto de zinco, tá? Então, uma combinação aí que pode ser inclusive com o cloreto de cetilpiridínio, que entra também, embora ele não seja a primeira opção para controle de gengivite e de biofilme, quando eu falo de halitose, eu já tenho estudos que mostram aí uma eficácia também do cloreto de cetilpiridínio. Então, a gente volta na questão qual é o meu diagnóstico e o que eu espero desse agente químico para fazer a maior indicação. E aí, no caso de halitose, a gente sabe que a limpeza mecânica do terço posterior da língua é sempre decisivo, né? Então, o agente químico eu posso utilizar, né? Então, eu acho que essa também é uma dúvida bastante frequente dentro das diferentes especialidades. Passamos um pouquinho também por orto, não sei. Surgiu uma pergunta aqui com relação aos óleos essenciais, né? Se tem algum que é mais eficaz do que o outro. Tá, eu acho que a pergunta aqui é porque a gente vai ter várias linhas aí, né? Então, eu tenho o cuidado total, por exemplo, que traz também, por exemplo, fluoreto, e eu tenho também vários sabores, né? Digamos assim. Então, eu tenho linha que vai ser com um sabor um pouco mais refrescante ou menos refrescante, enfim. O que a gente precisa entender é que, tirando dentro da linha o que a gente tem com função branqueadora, tudo que a gente for observando, né, na gôndola, na sua maioria,
que vai combinar os 4 óleos essenciais, eles vão ter uma eficácia similar, tá? Não vão ter... Mas se eu tiver, por exemplo, um paciente que tem alto risco de cárie radicular, eu vou acabar caindo aí numa concentração de flúor isolado dentro de um padrão tradicional, tá? Uhum. Então, assim, pensando na ação anti-gengivite e anti-placa, dentro da linha, aquilo que tem os 4 óleos essenciais, com e sem álcool não vai ter diferença em termos de eficácia. Desde que a gente respeite usar 2 vezes ao dia, pelo tempo que eu tenho que bochechar, no volume recomendado, aí fica tudo ok. E combinando com a técnica de escovação adequada. O controle mecânico não pode deixar, né? Isso a gente, os estudos, né, vão mostrar a utilização que a gente chama num esquema completo de higiene bucal ou terceiro passo, né, porque eu vou passar, utilizar o fio dental, fazer a escovação com o dentifrício, e aí a gente complementa com o enxaguatório. Falando no dentifrício, eu lembrei aqui, estamos num momento final, que também é uma dúvida frequente que eu tenho recebido. Professora, já saiu alguma coisa? A gente tem evidência sobre essas linhas novas com carvão. E saiu agora em 2020 uma revisão de literatura, não é uma revisão sistemática, nem tem meta-análise, é uma revisão simples. Mesmo assim, não conseguiu reunir estudos que tenham isoladamente, que demonstrem eficácia desse produto, né? Então, a gente não vai esperar nenhum benefício adicional. Em alguns países, a gente já tem há mais tempo, né? E tem mais produtos de linha. Para a gente aqui, a gente fica mais restrito ainda no creme dental, né? Sim. Mas essa também foi uma dúvida que eu lembrei que algumas pessoas têm feito. Com certeza. Eu acho que é isso, né, professora? Eu agradecer a presença, né, o convite, o aceite do convite para a nossa live. Eu acho que a gente vai, em algum outro momento, organizar mais uma. Chegou um monte de pergunta para mim aqui também, que não vamos ter tempo hábil para a gente poder responder, porque a gente já está encerrando, o Instagram põe esse limite aí para nós, né? Mas Sim. a gente organiza uma próxima para a gente poder continuar com esse assunto. Agradecer a presença dos meus ex-professores, Caio, Laís, professor Cortelli, os colegas do doutorado, do mestrado que tiveram aí na presença na live. Marquinhos, um abraço, saudade também, mando um beijo para todos aí em Goiás. Os conselheiros do CRO que participaram, professor Júlio, da Universidade Federal aqui, presente também na live, doutor Rodrigo, Silvânia, todos, muito obrigado aí pela presença e espero que tenhamos conseguido esclarecer algumas dúvidas com relação aos cuidados aí, o uso do enxaguatório. Sim, com certeza esse é um assunto que vai se manter em alta, Rodrigo, ainda nos próximos meses, porque os estudos estão começando a sair, então eu agradeço o convite, né? Agradeço esse tempo que a gente teve aqui junto, agradeço a todos que nos acompanharam, espero realmente esses bate-papos, né? As lives têm sido muito prazerosas da gente fazer. Então, com certeza teremos outras oportunidades e aí com outros convidados, colegas, professores, né, que estão ouvindo e a gente vai trocando esses papéis, em especial aí a oportunidade e a todos, ex-alunos, ex-colegas, professores, amigos, todo mundo. Obrigada. Obrigado, boa noite a todos aí, uma ótima semana.
Boa noite, boa semana. Bom final de semana, né? Estamos quase lá. Quase lá, vamos chegar lá, descansar um pouco. Um abraço. Tchauzinho. Outro.